Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, porque Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, dá um joinha aí no nosso canal no YouTube, siga o nosso canal. Ao mesmo tempo, também aperte no sininho para que você possa receber as recomendações dos novos vídeos que nós vamos estar produzindo aqui. E que Deus fale fortemente ao seu coração. Esteja conectado conosco através das redes sociais para que você possa crescer e florescer no Senhor. O tema de hoje é por que algumas pessoas não são libertas. Vou repetir. Por que algumas pessoas não são libertas? Nós sabemos que na vida cristã, infelizmente, muitas pessoas não tomam posse da libertação que Jesus de Nazaré nos oferece. O texto sagrado diz lá no Evangelho de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também 8:36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o desejo de Deus para a vida de todo ser humano é de libertação. É que através da verdade, que é uma pessoa, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e o conhecimento de Deus revelado no Cristo e na sua palavra bendita, através dos seus preceitos, valores, princípios, as práticas cristãs, a doutrina cristã, que eu e você sejamos libertos completamente de toda e qualquer mazela dessa terra ou mal que tente de alguma maneira nos embaraçar, nos atrapalhar, nos assolar e qualquer tipo também de infiltração maligna na nossa vida, tá bom? Deus te chamou para ser livre. Jesus veio a essa terra para te dar libertação. Mas por que algumas pessoas não são libertas? E nós vamos falar e meditar um pouquinho sobre isso. Infelizmente, muitas pessoas não são libertas, por quê? Em primeiro lugar, porque faltam com a verdade. As pessoas não são verdadeiras, não são sinceras, são hipócritas ou então dissimuladas, enganosas, mentirosas, não falam a verdade. Tem mentiras abertas na sua vida ou então tem verdades escondidas na sua vida. Não consegue ter uma vida transparente, sincera diante de Deus. E por estar nesse ambiente tenebroso, obscuro, áreas escuras, tenebrosas na sua vida, faltando com a verdade, infelizmente não conseguem ser libertas plenamente na sua vida. Segunda causa do porquê que algumas pessoas não são libertas é a falta de arrependimento. Isso aqui é muito comum também. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje no mundo que nós vemos, não tem compromisso com arrependimento. Arrependimento é mudança de conduta, mudança de mente, mudança de comportamento. A palavra aqui no original é metanoia, meta mudar, noia mente. Quem muda a mente, muda comportamento, mas quem não muda sua mentalidade, os seus pensamentos, através dos princípios e valores de Deus é que nós somos transformados, infelizmente. E quem não decide no seu coração, não toma uma decisão de mudança de conduta e de vida, através de uma mente renovada pela palavra, por faltar arrependimento, não consegue muitas vezes ser liberto. Fica num ciclo de derrota, caindo constantemente nos mesmos pecados e erros, e com a vida embaraçada, atrapalhada, ataviada, e às vezes em casos mais extremos, até com infiltração maligna na sua alma e no seu corpo. Terceiro lugar, por que as pessoas não são libertas? Por uma falta de reação. Falta de reação. Quando nós falamos de reação, nós estamos falando de um posicionamento, de uma proatividade. E a gente chama isso de indolência espiritual. Aquela pessoa passiva que aceita tudo, não reage, não se posiciona, não tem uma atitude proativa. Por falta de reação, infelizmente, muitas pessoas não são
libertas. Ficam remoendo numa espécie de redemoinho baseado nos seus problemas, não querendo sair deles, não tomando uma atitude para sair desses embaraços, desses atavios, infelizmente não são libertas. Quarto motivo do porquê algumas pessoas não são libertas. É porque às vezes para ser liberto, eles acabam não tendo motivações corretas, né? Eles têm o que a gente chama de motivos errados ou fúteis para serem libertos. Motivações equivocadas, um coração corrompido, um coração desviado da verdade, um coração, né, com motivos errados e fúteis. Ele quer aquela coisa, mas o coração, por detrás do coração, tem motivos equivocados. O quinto motivo, por que algumas pessoas não são libertas, é porque são pessoas centradas em si mesmos. Vou repetir, pessoas centradas em si mesmos. São aquelas pessoas que têm desejo de atenção, pessoas egoístas, pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção das pessoas. Tem uma alma mal resolvida, né? Fazem de tudo, inclusive tem gente que inventa até endemoniamento para chamar a atenção. Existe isso, gente. Infelizmente, existem pessoas assim. Então, toda pessoa centrada em si mesmo, egoísta, autocentrada, com desejo de atenção, infelizmente não conseguem ser libertas. Por que algumas pessoas não são libertas? O sexto motivo o caso é o fracasso em romper com o ocultismo. Tem muita gente que não está disposta a romper com o ocultismo, aquilo que é místico, aquilo que é esotérico, são apegados a amuletos, talismãs, em ídolos, né? Em objetos, em coisas, em práticas, em doutrinas equivocadas que mexem com o oculto, que mexem com a manipulação de poderes, né? São geralmente pessoas manipuladoras, pessoas que querem conquistar o poder, o status, o sucesso a qualquer custo, conseguir aquilo que querem a qualquer custo, mesmo vendendo a alma para o diabo. Então, infelizmente, não conseguem ser libertos por fracassarem em romperem com o ocultismo. A gente precisa entender, querido, que o oculto pertence ao Senhor. Deus proibiu o ser humano a se envolver com o oculto. O oculto é um mistério divino, pertence ao Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29. Mas a nós e aos nossos filhos pertencem as coisas reveladas por Deus através da sua palavra. Então tome cuidado. Hoje em dia é muito comum, tem muitas práticas erradas, doutrinas equivocadas, ensinamentos ocultistas de feitiçaria, de bruxaria, de magia, de esoterismo e misticismo, que tem desviado o coração de muitos e por isso vivem com a vida toda amarrada, embaraçada e atrapalhada. O sétimo motivo do porquê algumas pessoas não são libertas é por causa do fracasso em romper com relacionamentos manipuladores e egoístas. Vou repetir, fracasso em romper com relacionamentos manipuladores e egoístas. Muita gente não consegue se libertar de males que assolam a sua alma, de demônios que estão afligindo a sua vida, de embaraços que estão atrapalhando e ataviando o seu andar com Deus, porque não rompem com relacionamentos errados, relacionamentos ilícitos, relacionamentos imorais, relacionamentos manipuladores, egoístas no sentido que só pensam em si. E infelizmente, muita gente está indo para o inferno porque fracassam em romper com relacionamentos equivocados. São alianças erradas, alianças profanas, relacionamentos que destroem e esfacelam a sua vida. E é tudo que o diabo quer para impedir você de ser liberto através de Jesus, da verdade e da palavra de Deus. O oitavo motivo do porquê que as pessoas não são libertas é a falta de se desprender da maldição. A falta de se desprender da maldição. O que é isso, pastor? A gente precisa entender que a maldição é o mal em ação. Por quê? Porque alguma lei de Deus foi rompida, quebrada. Houve uma transgressão, uma iniquidade, um pecado. Toda vez que transgredimos uma lei de Deus, que quebramos uma lei de Deus, quem se quebra somos nós. Então, quando você não se desprende da maldição, automaticamente o mal vem em ação.
e começa a agir e afligir a sua vida. A maldição, ela foi criada por Deus como uma consequência para que todo aquele que ferir e quebrar uma lei de Deus sofra as consequências nefastas disso. E Deus não quer que você sofra a maldição, mas ele teve que criar a maldição, por quê? Porque senão ele não seria justo. Assim como quando você anda a 200 por hora e leva uma multa, a multa vem a fim de reeducar você a que não ande a 200 por hora. A mesma coisa é a maldição. A maldição é uma espécie de disciplina de Deus na nossa vida, a fim de nos trazer de volta ao caminho do Senhor, a vida correta, a obediência à palavra de Deus. Então, a falta de se desprender da maldição, que são ciclos de pecados contínuos, sem romper com o ciclo do pecado, infelizmente a pessoa não é liberta. O nono motivo, problemas de origem natural ou orgânica, ou seja, às vezes o problema não é espiritual, não é emocional, é orgânico, é físico, está no corpo da pessoa. E por último, quando a questão não é libertação, mas santificação e reeducação. Então, esses são os motivos por que as pessoas não são libertas. Falta com a verdade, falta de arrependimento, falta de reação, motivos errados ou fúteis, pessoas centradas em si mesmo, fracasso em romper com o ocultismo, fracasso em romper com relacionamentos manipuladores egoístas, a falta de se desprender da maldição, problemas de origem natural ou orgânica, ou seja, físico, biológico, e por último, quando a questão não é libertação, mas reeducação. Amém? Se esse ensinamento fez sentido para você, dá um joinha, siga o nosso canal, o link aqui de baixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém e amém.